Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, não talvez, é dia 24 de janeiro. Está na Diana FM com Luís Matias, o meu nome, e Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. Aqui estamos sempre, semanalmente, para falar da atualidade, muito política, debater, pensar. É o que é feito ao longo destes quase 60 minutos de programa. Hoje começamos por falar da Convenção da AD. Bem, não é propriamente uma grande novidade estarmos a falar de convenções partidárias ou congressos partidários neste período de pré-campanha e por isso vamos buscar esta Convenção da AD. Patrícia Machado, olá, boa tarde, bem-vinda. Esta Convenção da Aliança Democrática apresentou protagonistas que fizeram parte de outros governos. Curiosamente, dentro à direita, Pedro Passos Coelho não esteve presente. Foi uma convenção que se calhar aparentemente teve uma organização bastante mais estruturada e pensada do que a própria apresentação oficial, do qual houve muitos críticos. Mas, Patrícia, desta ação política da AD, o que é que destacas do que aconteceu neste evento? Bem-vinda. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, Luís Matias e aos meus colegas de debate. Ahm, Bem, talvez o que destaque é que não assistimos a nada de extraordinário ou de novo daquilo que são as intenções, naturalmente, daqueles que compõem a AD. O primeiro aspecto é, de facto, esta tentativa, não é exclusiva deles, mas estamos a falar deles, portanto, esta tentativa de pôr o conta quilómetros a zero. Portanto, como se, do ponto de vista de responsabilidades, do caminho que nos trouxe até aqui, daquilo que são os principais problemas que cada um de nós sente, a grande generalidade da população sente no seu dia a dia, portanto, as questões da saúde, da habitação, dos baixos salários, do custo de vida, portanto, tentam limpar essas responsabilidades. Bem, nos lembramos naturalmente daquilo que foi a política desastrosa e ruinosa para a vida da generalidade das pessoas daqueles anos do governo Passos Coelho Portas, ou seja, PSD-CDS, portanto a mesma aliança, e ao mesmo tempo que tentam pôr o contra quilómetros a zero, procurando apagar a memória, tentam criar um conjunto de ilusões, ao mesmo tempo que também não deixam de dizer ao que vem. Não é contraditório, pronto, porque há questões que dizem defender que quando lá tiveram não fizeram e não foi pela Troika, porque entretanto sacudida a Troika, portanto algumas coisas eles foram além da Troika, e eu acho que o que é bem exemplificativo disso é uma matriz que teve transversal ao longo da convenção, de procurar ir mais longe, e isso vincaram naquilo que é o ataque a um conjunto de aspectos do papel do Estado, da questão do caminho das privatizações e da degradação dos serviços públicos. Obviamente, desde logo, esta questão do Serviço Nacional de Saúde, que deixam bem claro, aliás, o Francisco tem o dito sempre que falamos de saúde, desta ideia de, naturalmente, a criação de um sistema nacional de saúde em que haja um caminho de privatização, em vez daquele dinheiro, os tais 8 mil milhões que, por exemplo, o governo do PS avançou do Orçamento de Estado para a Saúde, quase 50% a irem para o negócio da doença, em vez de serem investidos naquilo que faz falta ao Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, para dar a resposta. Um outro aspecto tem a ver com os salários. Portanto, se nós compararmos entre aquilo que disse Pedro Nuno Santos, dos 1.000 euros para 2028, quando ele é necessário, é já o salário mínimo, ou o que disse agora na convenção, portanto, mais euro ou menos euro, estamos a falar de facto de uma perspectiva não estrutural de elevação das condições de vida de quem vive do seu trabalho, quem produz a riqueza e que deveria beneficiar dela, e portanto está à volta também dos 1.000 euros, mais coisa menos coisa, nesta perspectiva de arrastar para o futuro quando são emergências e necessidades com que os trabalhadores estão confrontados neste momento. E, portanto, se há a questão que retiraria daquela AD, é que naturalmente ficou bem claro e bem evidente que não são alternativa, são alternância do caminho que nos trouxe até aqui, que é necessário naturalmente uma mudança, romper com este caminho e criar outras condições, quer para o desenvolvimento do país, quer da vida das pessoas. Patrícia, nesta análise, neste comentário à Convenção da Aliança Democrática, Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Entendes que a Convenção da AD trouxe novidades nesta comunicação, uma outra forma da Aliança se apresentar, uma afirmação
também daquilo, a Patrícia apresentou aqui de forma crítica, já criticamente aquilo que entende que foi dito sobre o papel do Estado, também as promessas eleitorais. Como é que analisas e comentas esta convenção que decorreu no passado fim de semana? Muito boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde também para os nossos ouvintes. Bem, enfim, eu não vou comentar aquilo que a Patrícia acabou de dizer, porque, como qualquer militante comunista diz, a única coisa que aprenderam no seio do Partido Comunista a dizer, portanto já sabemos que há uma grande distância entre aquilo que foi dito e a realidade que as pessoas sentiram e a realidade que aconteceu no passado. Mas não é isso que a AD focou na Convenção, portanto a AD estabeleceu aqui, eu acho que de forma inteligente, um novo rumo, e eu dividiria a minha intervenção em dois eixos. Um primeiro eixo por esta questão das opções e um segundo eixo para as propostas. E na questão, no campo das opções, a AD estabeleceu claramente dois caminhos para o futuro de Portugal e que são os caminhos que podem ser escolhidos a 10 de março. Portanto, as pessoas podem escolher na manutenção de um governo de instabilidade, na governação de um governo através dos mesmos que nos governaram nos últimos anos e que têm mantido o país e os serviços públicos no estado em que estão agora. Portanto, tivemos um governo do Partido Socialista e também um governo com o apoio da Geringonça, que levou, por exemplo, os portugueses a pagarem, mais de 40% de portugueses que pagam o SNS e ao mesmo tempo têm que pagar o seu seguro de saúde para conseguirem ter serviços de saúde e conseguirem ter resposta. Portanto, as pessoas podem escolher entre este modelo de governação ou um governo novo, que é um governo da AD, que é um governo de alternativa, que é um governo que tem propostas concretas, que as tem apresentado ao longo do tempo. Por mais que as pessoas se queiram focar nos casos e casinhos do governo e em tudo aquilo que nós vemos nas televisões, muitas vezes esquecendo as propostas concretas que foram feitas ao nível da habitação, ao nível da saúde, ao nível da educação, a verdade é que esta AD propõe concretamente medidas e propõe naturalmente um governo de confiança, um governo de estabilidade, e nisso eu acho que esta convenção foi clara, portanto estabeleceu neste primeiro ponto esta divisão de opções. Portanto, dia 10 de março as pessoas têm a escolha de escolher Pedro Nuno Santos e ter uma geringonça 2.0, portanto aliada a toda a extrema-esquerda, ou então têm a hipótese de escolher um governo de centro-direita, um governo que tem confiança e que tem propostas para poder governar o país e, acima de tudo, tirar o país do estado de calamidade em que muitos dos serviços públicos se encontram. E depois houve uma outra dimensão nesta convenção que foi exatamente pelas propostas. Algumas delas que têm vindo a ser apresentadas e que foram agora reforçadas, outras que foram apresentadas pela primeira vez e marcando também o início de um desenvolvimento programático que naturalmente iremos assistir nas próximas semanas até às eleições. E aí destaco, por exemplo, o apoio de 100% na compra de medicamentos para idosos, claramente a estabelecer aqui um foco nos idosos, como estabeleceu também nos jovens e na população ativa, em idade ativa, nos trabalhadores concretamente. Portanto, houve também a referência à baixa do IRS para os jovens até aos 35 anos, portanto, algo que o Partido Socialista chumbou em sede de Orçamento de Estado, portanto foi uma proposta do PSD e da JSD para o Orçamento de Estado e o Partido Socialista chumbou, e que é fundamental porque hoje em dia, se nós olharmos para a nossa sociedade e acima de tudo para os jovens até aos 35 anos, nós vemos que dificilmente um jovem com menos de 35 anos tem estabilidade suficiente para poder estar para além de conseguir custear a sua vida, a sua habitação, a sua alimentação, ainda estar a depender ou a dispender de uma verba substancial para impostos
que muitas vezes rondam os 20 e tal por cento, 24, 28%, consoante naturalmente os rendimentos, e que, se nós formos ver concretamente, por exemplo, quanto é que desconta em valor exato um jovem que desconte 28%, nós percebemos que é verba que é essencial hoje em dia para colmatar as dificuldades do dia-a-dia, do cotidiano. E por isso esta medida é fundamental, e eu sei que às vezes é difícil as pessoas compreenderem isto, porque estamos a falar de valores às vezes, apesar de serem valores concretos, mas que se tornam abstrato para as pessoas. O que é isto, um IRS de 15%? Mas estamos a falar de sensivelmente metade do que muitas destas pessoas pagam a nível de IRS. Portanto, há jovens a pagarem 2 e 3 mil euros de IRS que com esta redução pagariam apenas metade. E isto é fundamental. Não esquecer das isenções para os primeiros anos. Ouçamos então o Luís Pardal sobre esta convenção da AD. Luís, boa tarde, bem-vindo a este Sim, Não, Talvez. E o que é que tu retiras desta convenção que aconteceu no Estoril no passado fim de semana? O que é que julgas que surge de novo e como é que analisas também o surgimento de outras personalidades nesta convenção, personalidades ligadas a outros governos, a governos passados do PSD e do CDS, que até agora não tinham aparecido? Será que há aqui um reunir de forças que não era tão expectável por parte desta coligação? Olá, viva, muito boa tarde ao Luís, aos colegas de painel, aos nossos ouvintes. Eu acho que esta convenção foi muito emocionante, não é? Até porque, desde logo, o líder de um dos partidos que constitui esta Aliança Democrática esteve ausente. Portanto, o PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, deve ter tido uma consulta às 5, portanto, não participou, não esteve presente na convenção. Ora, isto dá um grande sinal da estabilidade, que até que o Francisco estava a falar há pouco, da estabilidade que esta coligação nos oferece. Mas, por outro lado, se não teve o líder do PPM, o Pedro Santana Lopes ouviu falar em aliança e, portanto, deve ter confundido a Aliança Democrática com o partido que ele próprio fundou aqui há uns anos atrás e que saiu do PPD-PSD e então, pronto, ouviu falar em aliança e então achou por bem regressar e até fez bem porque até emocionou Montenegro. Portanto, enfim, este é um facto. Por outro lado, Pedro Passos Coelho ficou, digamos, pelos vistos, não é, chateado por o facto de não ter sido convidado, depois Leonor Beleza ainda deu um beliscão que isto não são alturas para a cerimónia. Agora, a verdade é que, pronto, pode-se tentar passar aqui uma mensagem de uma grande coesão, mas a realidade é que ela não acontece. Enfim, até podemos ver que esta coligação é pouco sentida pelos membros do PSD, porque, enfim, ao invés de gritarem Aliança Democrática, gritavam, portanto, apelavam ao PSD. Pronto, mas percebo a consistência que esta coligação foi feita. Enfim, saltando destas circunstâncias, a realidade é que esta coligação, aquilo que nos apresentou foi, se por um lado, a pouca consistência das medidas que propõe, por outro lado, parece que não fez bem o trabalho de casa. Por exemplo, podemos discutir, a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde tem para responder a todas as necessidades. Bem sabemos que infelizmente está longe disso. Agora Montenegro apresenta aqui um voucher, não é? Como se este voucher fosse resolver todos os problemas. Quer dizer, como se isto fosse uma novidade. A realidade é que não é uma novidade. Aliás, se calhar até alguns dos nossos ouvintes, não é? Que se calhar até passaram por esta situação em que, passado X dias de não terem resposta, por exemplo, a uma operação, é-lhes indicado, portanto, um voucher e é indicado algumas alternativas onde podem ser, por exemplo, operados. Portanto, isto que Montenegro apresenta não fez o trabalho de casa e, portanto, esqueceu-se que isso já existia. A própria medida da comparticipação 100% dos medicamentos para doenças crónicas, ela própria, qual é que é o impacto desta medida que parece muito renovadora? Quer dizer, já existe muitos medicamentos que já são comparticipados a 100%
pelo Estado. E, por outro lado, existem também uma série de, enfim, a outro nível, existem autarquias que também já financiam estes e outros medicamentos. Portanto, soou, digamos, a pouco. Por outro lado, esta medida do médico de família para todos até 2025, eu percebo, e aliás, essa foi um compromisso que não foi concretizado com sucesso nos anteriores mandatos, há que reconhecê-lo, o problema é complexo e a realidade é que qualquer partido político, não estou a falar aqui só da Aliança, qualquer partido político que se apresente e que aborde este tema dos médicos de família para todos tem que ter consciência das dificuldades. Portanto, não é ir buscar médicos que já estão aposentados que vai resolver o problema. Portanto, é complexo e, portanto, soube há pouco que se falou sobre este assunto e digo isto, e falo do PS, falo da CDU, quem tocar neste assunto tem que ser mais concreto e tem que apresentar uma resposta /proposta diferenciada. Por outro lado, esta reconciliação, aliás, até foi uma palavra muito utilizada, é esta reconciliação com os idosos. Quer dizer, e a grande medida que apresenta é aumentar o complemento solidário para idosos. Ora, isto é uma medida que, para já, há de ser muito difícil reconciliar, o PSD reconciliar-se com os idosos, porque eles não esquecem, as pessoas não esquecem aquilo que passaram pelo governo do PSD, e se há aqui a intenção de se reconciliar com os idosos, então também se deveriam ter apresentado com mais. Portanto, esta medida tem um impacto na ordem dos 130 mil idosos e, portanto, também soube muito a pouco. Patrícia... Já percebi que tenho que terminar, mas a seguir já falo. Patrícia Machado, nesta convenção houve aqui uma mensagem política em que são definidos dois blocos, digamos assim. Há uma bipolarização da campanha. Achas que é esse o esforço que está a ser feito a nível político, neste caso pela AD, depois desta convenção, de dizer que só há duas alternativas entre a AD e o PS na campanha eleitoral? O que é que pode levar a esta comunicação de bipolarização da campanha? Será que esse vai ser o caminho mesmo daqui para a frente? Sim, eu acho que há uma tentativa clara, não só da AD como do Partido Socialista e naturalmente aqueles que lhes dão espaço e eco. Obviamente que há uma vontade de criar uma ideia de bipolarização, entre a escolha que há é entre uma suposta esquerda de um Partido Socialista que depois aplica políticas de direita, ou aquilo que são chamada AD, que não é nada de novo e que são aqueles que foram protagonistas reais de uma vida, de uma política desastrosa para o país e para os portugueses. E, portanto, nós temos assistido ao longo dos muitos últimos anos a esta alternância entre a utilizar a mesma receita que está-se a ver que não dá resultado e que só agrava a doença. Portanto, nós temos um conjunto de potencialidades e de recursos de gente boa e gente séria no país que não está minimamente a ser aproveitada, pelo contrário, o que nós assistimos é um caminho de degradação das condições de vida e de maiores dificuldades. Eu estava a ouvir aqui o Francisco e o Luís, e de facto lá está, a escolha não está entre quem vai ser o Primeiro-Ministro. Nós vamos eleger 230 deputados e será da correlação de forças da Assembleia da República que se escolherá e que se comporá um governo. É bom recordar que em 2015 não foi a força, supostamente, com mais votos, não é automaticamente o Primeiro-Ministro, portanto, porque a correlação de forças permitia interromper um caminho e abrir caminho a outra coisa. Pronto. Depois foi tão longe quanto o PS quis ou não quis. Mas a escolha está, de facto, entre aqueles que defendem, como eles estavam a falar, do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos um problema real, sério, de salvar o Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que dá o garante da universalidade, do direito de todos aos mesmos cuidados de saúde. E isso hoje está cada vez mais comprometido, porque as escolhas que têm sido feitas não é de dotar e de investir no Serviço Nacional de Saúde, e sim de o enfraquecer, para que naturalmente, criando mais dificuldades na resposta, se abra campo, uma autoestrada, essa livre de portagens, para os privados e para o negócio da doença, e veja-se aquele exemplo dos 8 mil milhões, quase 50% do orçamento de Estado para a saúde vai para os negócios da doença, para os grandes grupos económicos da doença. E não deixa de ser curioso que na Assembleia da República o Ministro da Saúde questiona, perante as dúvidas e as questões dos deputados do PSD,
por causa das PPP, e não deixa de ser curioso que o Manel Pizarro diga lá, portanto, para o PSD, qual foi a PPP criada em Portugal que não tenha sido por iniciativa do PS. Isto diz tudo. Portanto, qual é a diferença? A questão do voto é entre aqueles que defendem, de facto, investimento e salvar o SNS, que é o melhor garante, e aqueles como o PS, o PSD, o CDS, mas também o Chega e a Iniciativa Liberal, que é abrir caminho à privatização, aos tais seguros de saúde em massa, porque só quem tem dinheiro depois tem acesso, de facto, a uma saúde de qualidade e de resposta. É a escolha entre aqueles que querem, de facto, uma resposta aos problemas do direito à habitação, iniciar um programa nacional de habitação pública, da responsabilidade da administração central, as questões de limitar as taxas jurídicas, aqueles que permitem casa de 12 milhões de euros de lucro por dia para a banca, sem beliscar os seus interesses enquanto as pessoas, milhões de famílias estão sufocadas. Portanto, é aqueles que querem pôr o Portugal a produzir ou aqueles que se permitem tudo aquilo que são os ditames da União Europeia e em que a gente vê o desmantelamento da produção nacional por aí fora. Portanto, reformados. Então, mas o PSD-CDS, quando esteve no governo, e não se venha com a conversa da Troika, que houve limitações naturalmente da Troika, mas depois foi-se mais longe. Congelou-se reformas, puseram-se reformados a pagar a dívida, depois há sempre uma desculpa, ou é o déficit ou é a dívida. Portanto, cria-se maiores dificuldades, não se apoia nos equipamentos sociais. Qual tem sido a votação do PS e do PSD, por exemplo, pela proposta do PCP da rede pública de lares? A questão da comparticipação de medicamentos, não só para idosos, que é uma proposta do PCP, mas para doentes crónicos, para além daquilo que foi conquistado na altura com mais força que havia da bancada do PCP e da CDU, tem sido chumbada todas as novas medidas que têm sido. Portanto, bem que podem agora vir dizer, em período eleitoral todos prometem, é um facto. Estes partidos que já deram provas, quando lá estão, não respondem aos problemas das pessoas, prometem, mas as pessoas têm boa memória e, portanto, a escolha que aqui está não é naturalmente entre uma falsa alternativa, que também sabemos bem, já provámos do seu fel, não foi mel, ou aquilo que é o Partido Socialista, que tanto falou em estabilidade política, teve a maioria absoluta e vimos as condições que isso não criou ao desenvolvimento do país e às condições de vida das pessoas. Portanto, cada vez os 4% dos mais ricos detêm 40 e tal por cento da riqueza nacional e a grande maioria vive aflita porque cada vez sobra mais mês no fim do salário da pensão e é isso que se trata também no 10 de março, naturalmente. Francisco Brito, desta convenção da AD surgiram várias personalidades, como já aqui frisámos, mas não apareceu Pedro Passos Coelho. Há claramente um saneamento do antigo Primeiro-Ministro por perceber que a sua presença não é bem acolhida popularmente, traz má memória. Há um saneamento e um afastamento de Pedro Passos Coelho para esta campanha? Concretamente, não me parece nada disso. Aliás, o PSD tem mostrado bastante proximidade. Pedro Passos Coelho tem aparecido em alguns eventos que estão na órbita do partido. Portanto, não existe essa intenção do PSD e eu acho até alguma piada que se façam casos, cá está, quando o PSD apresenta propostas concretas, tenta-se ir buscar os casos e casinhos que podem haver à volta disto. Portanto, é Pedro Passos Coelho que não apareceu, é o Pedro, o Gonçalo da Câmara Pereira que não aparece. Quer dizer, esses são os temas centrais para as pessoas. O PSD e o CDS e o PPM estão preocupados efetivamente com as propostas. Mas eu vou responder a essa questão do Pedro Passos Coelho, porque a realidade é que Pedro Passos Coelho está, obviamente, comprometido com os valores da social-democracia e, concretamente, o Partido Social Democrata e esta aliança contará com ele, obviamente. Agora, há aqui uma questão que se prende com essa visão que as pessoas podem ter de fora. E eu acho que, concretamente, as pessoas de fora não veem Passos Coelho como um mau político. Portanto, aquilo que eu tenho até percebido nas ruas é que as pessoas se
se Pedro Passos Coelho fosse eventualmente o cabeça de lista por Lisboa do Partido Social Democrata, se calhar até mais facilmente votariam na AD, porque há pessoas de facto que conseguem distanciar Pedro Passos Coelho e o governo do PSD-CDS daquilo que o PS inscreveu no acordo com a Troika. Agora, claro que há pessoas que não, há pessoas que vão nesta cantiga que a Patrícia aqui canta e que todos os comunistas e os socialistas têm cantado. Depois há pessoas que perceberam exatamente aquilo que se passou, há pessoas que vão mais além do que isso. Agora, acho que não há nenhum problema de instabilidade no PSD por Pedro Passos Coelho não ter estado naquela convenção. Aquela convenção teve motivos claros, teve uma estratégia concreta de mostrar aqueles que serão os cabeças de lista, de mostrar que também a AD não esqueceu o passado, portanto não é só uma reconfiguração daquelas que são as propostas de cabeças de lista e de pessoas que estão nas listas para a Assembleia da República, mas também conta naturalmente com o passado, não esquece o passado, mas que tem futuro pela frente, tem propostas, tem naturalmente que se reconciliar com os idosos porque geriu mal essa questão e isso é assumido com clareza. De facto, os idosos afastaram-se principalmente do PSD e do CDS porque consideraram que eram estes os partidos culpados pelos cortes, não se lembram que os cortes começaram precisamente com o PS. A verdade é que tem que ser trabalhado precisamente esse ponto e eu acho que a AD de forma muito clara mostrou isso. Portanto, Pedro Passos Coelho provavelmente poderá aparecer na campanha. Não me parece minimamente que ele esteja chateado ou alguém que esteja chateado com ele e sinceramente não me parece minimamente que este seja o foco. O foco deve ser exatamente nas propostas, em reduzir o IRC das empresas de 21% para 15%, porque é isso que cria competitividade ao país, é isso que faz com que as pessoas tenham melhores salários no privado, é as empresas também terem capacidade e acima de tudo terem dinheiro para lhes pagar, é a possibilidade de atribuição de prémios de produtividade às pessoas com isenção de contribuições e impostos. Portanto, o Estado não tem que estar a ganhar dinheiro com o prémio de produtividade de um trabalhador. Portanto, e isto é uma medida concretamente para os trabalhadores, não é uma medida para os gestores das empresas, para os grandes prémios, como nós vemos, aqueles que são negociados no seio da TAP e por Pedro Nuno Santos, não é nada disso, não é isenção de tributação desses impostos e prémios, é daqueles concretamente dos trabalhadores. O operário que tem direito a um prémio de produtividade até um valor de um salário, que não tem que, de facto, pagar impostos sobre ele. Luís Pardal, para concluirmos este tema, a campanha vai centrar-se em apresentação de propostas ou vamos andar aqui com casinhos, ou vai estar mais centrada na crítica à ação do governo até agora? Será que vamos conseguir debater propostas nesta campanha eleitoral? Naturalmente que é normal que se façam comparações, por vezes mais ou menos justas, mas é normal que em campanhas políticas isso aconteça. Aliás, isso não acontece só em Portugal, acontece, enfim, em todos os países do mundo democrático e faz parte do debate. Agora, eu espero bem que também se elevem a discussão das propostas, que elas sejam explicadas, fundamentadas, sobretudo, porque estamos a assistir, e há pouco falavas da bipolarização da campanha, não é? Portanto, estamos a assistir muitas apresentações de medidas propagandistas sem fundamento. Aliás, o Chega está a ser o líder nesse aspecto em que é só prometer e depois qualquer pessoa que lhe pergunte e lhe faça frente, então, mas explique lá onde que vai o dinheiro para conseguir implementar todas essas medidas. E ele, até a expressão facial, qualquer pessoa percebe que ele não tem capacidade para responder, porque aquilo é um alçapão. O PSD, portanto, espero que este debate se eleve ao nível entre o Partido Socialista e a AD, porque a realidade é que, por mais que queiramos, não há outro partido que tenha que ser presente às eleições com capacidade de governação que qualquer um destes dois. Portanto, é importante que se aprofunde estas medidas. A AD apresentou muitas medidas eleitoralistas com a baixa dos impostos. Agora, o Francisco falou aqui deste prémio de produtividade
que é um 15º salário, que, enfim, terá que ser mais discutido, mas uma coisa é certa, isto é uma forma do PSD dizer que nós não estamos aqui para aumentar salários, portanto, nós vamos aqui fazer aqui uma seleção e, portanto, na realidade é que é um grande engano este 15º mês. Aliás, como já foi até na altura do Orçamento de Estado, até foi discutido e foi clarificado este alçapão também. Portanto, enfim, para terminar este congresso, eu diria que teve aqui este lado de propagandista e, por outro lado, que espero que seja explicado as medidas, e, por outro lado, houve aqui um atacar do PS, enfim, o que é normal, porque a Aliança está a ver que não está a ter capacidade para se afirmar perante o PS. O Chega, infelizmente, está a morder os calos a esta AD, e, portanto, enfim, é normal que esta seja a reação da AD. Agora, enfim, é uma marca branca de 1979. Neste sino, talvez partimos para o segundo tema do programa de hoje. É o tema que nos traz a Patrícia Machado e da Convenção Política passamos a infraestruturas e, neste caso, a comboios. Aliás, tem sido um tema tantas vezes falado. Mais recentemente, a nível nacional, fala-se do TGV. O secretário de Estado das Infraestruturas veio aqui ao distrito de Évora anunciar que Évora não vai ficar a ver passar os comboios. Patrícia, percebo pelo teu tema que tens dúvidas sobre isso. Será que vamos ficar a ver passar os comboios ou não? O que é que achas que vai acontecer nesta linha? Sines-Caia, que atravessa o Alentejo todo, o que é que realmente vai acontecer? Será que vamos ter também passageiros nestas linhas? Será que vai ser utilizado para mercadorias? Quais são as tuas dúvidas? Olha, são aquelas que existem e persistem há bastante tempo e não são só minhas, acho eu. Portanto, a região, empresários, as populações, portanto, desde o anúncio desta, e queria aqui ressalvar, importante infraestrutura para o desenvolvimento do país, que precisa, como aliás, nomeadamente o PCP tem dito e tem proposto sistematicamente e discutido e exigido, que ela não fique só como uma importante infraestrutura para o país. Ela precisa, pelo território que abrange, ser vista e ter uma visão estratégica de desenvolvimento do território, que seja também uma importantíssima estrutura com pleno aproveitamento para a região, porque nós o que assistimos desde o início do projeto é naturalmente o aproveitamento de toda aquela zona da infraestrutura, também importante para o país de Sines, com a ligação à Europa. Ora, inicialmente nós estávamos literalmente a ver passar comboios, portanto o secretário de Estado não inventou nenhuma frase nova, tem sido uma reivindicação e uma exigência de que não fiquemos a ver passar comboios. Há alguns anos para cá que temos vindo a colocar esta questão do pleno aproveitamento desta forma, que é a mesma linha onde há transporte internacional, pode passar outro tipo de comboios que também permitam o aproveitamento dessa linha para a mobilidade, naturalmente, e as acessibilidades de quem aqui vive e trabalha e de quem aqui produz. E, portanto, esta questão da criação de cais de mercadorias e de passageiros onde não existe, nomeadamente servindo os polos industriais de vendas novas, Évora, toda aquela região dos Mármores, em Alandroal. Portanto, e também de passageiros, onde eles sejam necessários ser adaptados, é fundamental. Estamos a falar de deixar das asas dos aviões que aqui se produzem terem que fazer outro tipo de deslocação quando podem carregar aqui em Évora e ir para todos os cantos da Europa. Estamos a falar das pedras mármores, em que naturalmente pode alavancar, ou seja, toda essa visão estratégica de pleno aproveitamento de uma infraestrutura com esta importância, se for vista no sentido de desenvolvimento também do território onde ela atravessa, é fundamental. E isto depois também permitiria uma outra discussão, naturalmente, a médio e longo prazo, mas para se tomarem os procedimentos, os estudos, os projetos, para alguma reativação e valorização da linha ferroviária na região, que sabemos que ao longo de décadas foi sendo destruída. Hoje fala-se muito, aliás, no PNPOT e noutros instrumentos, as diretivas da União Europeia vêm sempre com esta questão ambiental e energética e, portanto, da sustentabilidade,
mas, por exemplo, o aproveitamento, como se faz, aliás, em muitos países, de dotar o país, as regiões dessas ligações ferroviárias, portanto, nem sequer está a ser discutido. E nós fizemos uma proposta também, mais uma vez, no Orçamento de Estado, como temos feito ao longo dos anos, para que não só seja aproveitado, como também se iniciem os estudos, os projetos para outras ligações ferroviárias que, a partir daquela infraestrutura, também possam ser potenciados para desenvolver, do ponto de vista da indústria, da produção, aos vários níveis, do desenvolvimento económico, da coesão territorial. Pronto, e, claro, teve o destino de outras, que foi chumbado naturalmente pela maioria que compõe a Assembleia da República. Portanto, é nesta visão. E eu, para terminar, só colocar isto. A preocupação é porque o secretário de Estado vem e não foca, em momento algum, esta visão. O que diz é, não vamos ficar a passar comboios, portanto, em Évora também pararão. Quando o Capolas Santos e o Patinho, há uns meses atrás, aliás, eu trouxe esse tema também na altura, com uma preocupação, porque na altura falava-se, aliás, depois no governo mais próximo lá foram fazer a tal cena de propaganda, de que o Alandroal é que era, mas só para mercadorias. Ora, isto não bate a bota com o perdigote, e a única coisa que nós podemos deduzir aqui é aquilo que depois a prática demonstra, é que de facto não estão tomados procedimentos. Ninguém conhece o tal estudo, nem os próprios autarcas de algumas daquelas que pagaram o tal estudo de alguns daqueles conselhos da região por causa do Alandroal. Conhecem o tal estudo de viabilidade económica, remetem sempre isto para ver se há viabilidade económica. Ora, a gente não pode projetar o desenvolvimento do território a partir da perspectiva que isto vai piorando. E sim, o que é necessário para ele melhorar? Portanto, aproveite-se esta infraestrutura. Eu que o Governo, a partir de secretários de Estado, deputados, tanto ministros, até o Primeiro-Ministro tem vindo a dizer, é de facto uma mão cheia de nada, porque tanto diz o mesmo como o seu contrário e nunca, efetivamente, assumiram esta questão quer vendas novas, Évora e Landroal, passageiros e mercadorias com as medidas necessárias e os procedimentos adequados. Francisco Brito, já aqui falámos várias vezes desta linha, deste corredor internacional sul. Entendes que vamos ficar a ver passar os comboios? O que é que falta, na tua opinião, ser dito e ser decidido? Ou não falta nada? Acima de tudo, falta compromisso e destaco que aquilo que o secretário de Estado veio fazer foi falar, em algumas hipóteses, mas sublinhou que não estava a assumir nenhum compromisso. Portanto, isto foi dito pelo secretário de Estado socialista que veio precisamente a essa visita. E eu chamo a atenção que estamos a falar de uma linha extremamente importante do ponto de vista das mercadorias, naturalmente extremamente importante também do ponto de vista de passageiros, que já leva 3 anos de atraso, que já leva uma derrapagem de 10% em cima dos 500 milhões que estava apontado para custar inicialmente, portanto já custa mais 10%, e aquilo que se viu nesta visita é que o governo, incapaz de poder ter mais uma inauguração, portanto não podendo ter mais uma fita para cortar antes das eleições que estão à porta, vem fazer uma visita para mostrar, ou na tentativa de mostrar qualquer coisa que tenha feito entretanto. Portanto, isto não só, e desculpem a expressão, mas isto é ridículo, não é? Porque vir ao território, vir mostrar a linha, nesta lógica propagandista, e depois nem sequer serem capazes de assumir um compromisso, quando tanto se falou, tanto se pediu que se assumisse o compromisso para as mercadorias com a instalação de uma ou mais plataformas logísticas, com a definição das paragens para o transporte de passageiros, vem ao território querer fazer propaganda, querer prepararem-se e mostrar às populações alguma coisa, mas depois afinal não mostram nada. Portanto, isto de facto é ridículo, porque não faz sentido nenhum quando nós efetivamente temos os problemas. Quando os problemas são transmitidos ao governo, o governo continua sem responder. Enfim, na realidade, para o governo socialista e para os governos socialistas que temos tido, isto é absolutamente normal, não é? Agora, para nós que estamos nos territórios, não é de facto normal, porque nós precisamos dessa definição. E parece-me também haver aqui algum medo, já há muito tempo, porque sabemos que o PS tem um trauma com o TGV, portanto nós sabemos os milhares de milhões de euros que foram gastos em estudos e perspectivas de TGV para depois não ter acontecido nada pelas mãos do engenheiro Sócrates. Aliás, uma das componentes também levou o país à ruína.
E a verdade é que o Partido Socialista tem-se distanciado desta ideia da alta velocidade e do TGV na ligação Lisboa-Madrid acaba por nem sequer falar do transporte de passageiros. Mas o transporte de passageiros já está pensado para esta linha há muito tempo atrás. O Governo só não o disse. Porque, obviamente, esta linha não foi desenhada apenas para mercadorias. Esta linha foi desenhada também para o transporte de passageiros. Agora, não posso deixar de achar até caricato que o Secretário de Estado venha agora falar sobre esse transporte de passageiros, de uma linha preparada, e estou a parafrasear, uma linha preparada para alta velocidade, nomeadamente para um serviço de intercidades. Pronto, isto em si, e para quem conhece a oferta do serviço de intercidades, percebe que é ridículo falar em intercidades e associar isso à alta velocidade. Agora, eu acredito que isto seja uma falha e naturalmente também mostra incompetência do Secretário de Estado, porque de facto aquilo que eu sei é que a linha está preparada para mais do que isso, para mais do que intercidades, portanto está efetivamente preparada para ter transporte de passageiros com mais velocidade. Agora, não percebemos se o Governo não fala disto concretamente por falta de competência, enfim, porque não percebem daquilo que estão a falar, ou se de facto ainda têm medo do TGV e de serem associados a todos os escândalos que houve e o desbarate de dinheiro público durante a governação de José Sócrates. Portanto, ficamos com essa dúvida. Luís Pardal, de tudo aquilo que é dito, também levanta-se esta questão. É para passageiros, é para mercadorias, não tem paragens, tem paragens, a linha permite comboios a mais de 250 km/h, mas depois os comboios de mercadorias não podem dar essa velocidade. Isto parece que Já há algo que não acelerado. está a ser dito. Estou muito acelerado, naturalmente, porque parece que há algo que não está a ser dito. A pergunta que te faço é: há realmente no discurso político algo que está a ser escondido? E porquê? O que é que está a Por ser questões escondido? legais, porque Não é nada por questões legais. o que está contratualizado com o pagamento de fundos europeus é uma coisa e não se pode dizer que vai servir também para outra. Afinal, não é para servir. Há outras. Porquê estas dúvidas e esta questão quando esta linha está a ser construída há tanto tempo? Sim, está a ser construída há tanto tempo, quer dizer, é o tempo necessário para construir a maior intervenção na rodovia dos últimos 100 anos. Portanto, é o tempo necessário. Estamos a falar que o troço aqui entre Évora e Elvas, aliás, todo este troço, é um investimento de 500 milhões. Quer dizer, não é coisa pouca que está a ser investida aqui em Portugal e, neste caso, no nosso território. Portanto, é o tempo necessário para esta construção que devemos todos estar orgulhosos. Aliás, eu há pouco estava a ouvir a Patrícia e eu estava, à medida que ela ia falando, eu estava a acompanhar e eu estava a pensar assim, bem, eu vou dizer, porque estou a sentir isto, é a primeira vez que estou a concordar com a Patrícia a 100%. Pronto, depois para o final já divagou ali um bocadinho e, portanto, já não posso afirmar isto do 100%. Mas eu fico contente que a Patrícia traga aqui este tema, porque é mais um exemplo de que está a ser e tem sido com o Partido Socialista que as grandes obras estruturantes no Alentejo elas têm acontecido. O exemplo da autoestrada, da A6, foi com o governo do Partido Socialista. A construção do Alqueva e os blocos de rega e a barragem dos Minutos, com o governo do Partido Socialista. O Hospital Central do Alentejo, mal amado, não é? Aqui por algumas pessoas, também com o Partido Socialista. E a ferrovia, a mesma coisa. Portanto, percebo que existe aqui esta necessidade de crítica, mas estes são os factos, por mais que depois se queiram negar. Agora, ninguém duvida sobre a importância desta linha. Enfim, terá grande impacto em termos económicos. E não podemos desprezar também, e eu sou um dos defensores, por isso é que estava a concordar com a Patrícia a 100%, é que os municípios têm que estar unidos, o Alentejo e, neste caso, o Distrito de Évora tem que estar unido para conseguirmos ter aqui paragens, neste caso, estamos a falar de mercadorias, que é esse o ponto da discussão. Ora, mas tenho que dizer que, por exemplo, a Landroal já fez o seu trabalho de casa. Portanto, a Câmara Municipal de Alandroal está, e já concluiu até esse estudo de viabilidade. Ora, a Câmara Municipal de Évora, bem, aí já tenho mais dúvidas, não é? A verdade é que não está a acontecer. Mas, independentemente disso, aquilo que o Secretário de Estado também disse é o seguinte, portanto, o Alentejo terá de ter aqui
este terminal de mercadorias. Agora, é importante que este estudo tenha em conta todo o Alentejo e que, pelo menos, se consigam gerar aqui 3 ou 4 comboios cheios por semana. Portanto, para viabilizar tudo isto. Portanto, isto tem que ser passo a passo. Percebo que se queira já ter já os terminais de mercadorias, mas tem que ser passo a passo. E não nos podemos esquecer também que, enfim, estamos a terminar uma legislatura e o Secretário de Estado também deve ter aqui alguma ponderância em falar sobre este assunto, tendo em conta que estamos a concluir esta legislatura. Agora, nunca esteve fechada esta situação de esta linha servir também para passageiros. Aliás, eu tive uma reunião precisamente com o Secretário de Estado aqui há cerca de 9 meses e falámos sobre esta questão. Portanto, não há aqui nada que diga que no futuro esta linha não pode transportar também passageiros. Pelo contrário. Quer dizer, temos este ativo, temos aqui agora com as operadoras internacionais ter esta capacidade de articulação e não se podem andar passos maiores que a perna. Quer dizer, o Governo não pode vir dizer que vamos ter transporte de passageiros daqui a 1 ano, 2, 3 anos, quando ainda nem sequer há concursos públicos, não há negociações com as operadoras. Portanto, quer dizer, temos que ser sérios naquilo que apresentamos. E quando há pouco a Patrícia dizia que, bem, os deputados Norberto Patinho e Luís Capolas Santos dizem uma coisa, os secretários de Estado dizem outra. Quer dizer, não confundamos aqui as situações. Os deputados estão a fazer o seu trabalho muito bem de articular aquilo que é... E o Primeiro-Ministro. Certo, pronto, mas certo. Mas os deputados estão a fazer aqui este trabalho de articular com as forças da região e apresentar ao Governo aquilo que são as posições, o trabalho está a ser feito e despertar aqui esta atenção. Ora, isto é nada contradiz e os deputados, naturalmente, que podem suscitar também esta questão, não estão a ser aqui antagónicos. Quer dizer, não há aqui uma discordância como se tentou transmitir. E, portanto, enfim, de uma forma geral... acho que devemos estar orgulhosos. Eu tenho sido também crítico aqui em determinados aspectos sobre estas obras da ferrovia. Enfim, como qualquer obra, não agrada a toda a gente, mas se calhar deixo esta parte para a minha segunda intervenção. Patrícia Machado, lançaste todas estas dúvidas, mas desta visita o Secretário de Estado disse que tinha a expectativa que surgisse então um serviço de passageiros Lisboa-Madrid com paragem em Elvas e Évora. Isto não se tornou mais claro? Não há dúvidas. Vamos lá ver. Há aqui várias questões que eu acho que não estamos todos a falar do mesmo. Eu queria, sim, ele foi claro, lá está, foi claro de que não está ainda considerado, mas como dizia agora o Luís Pardal, no futuro, pronto, que é tal coisa que também no governo mais próximo se disse, já não me recordo exatamente da expressão, não queria estar a enganar, mas da expressão certa, mas foi nessa perspectiva, a seu devido tempo, acho que era a seu devido tempo. Portanto, há aqui um primeiro aspecto que eu queria sublinhar, coloquei na primeira volta, que é, não há, de facto, e o governo do Partido Socialista tem que assumir isso. E eu acho que para as pessoas isto está claro, que não há uma visão estratégica de desenvolvimento. Nós temos uma infraestrutura como esta, ou não há uma visão estratégica, ou melhor, aliada à falta de visão estratégica, há naturalmente a falta de pôr aquilo que é importantes infraestruturas ao serviço dos territórios e das populações que nela vivem, trabalham, produzem. Esta é que é a questão de fundo. Porque o Luís colocava aqui as questões de cada vez que o PS está no governo, o Alentejo avança. Pronto, não é novo, esta máxima, né? Mas vamos lá ver, o PS também teve lá os anos que teve, portanto, também era melhor que não fizesse nada. Mas há que refletir no seguinte: primeiro, elas não surgem do nada, surgem como exigências e, em alguns casos, extremas evidências das necessidades reais e que são, por exemplo, o novo hospital. Portanto, 20 anos a exigir os conselhos de administração, as populações, os profissionais. Portanto, não era possível arrastar mais. E houve uma correlação de forças. É que é importante colocar isto, porque por vontade do PS está a saber. Agora a tentar responsabilizar-se mais uma coisa. Mas a questão que aqui está é, o Alqueva, a mesma coisa.
anos de luta e de exigência era uma evidência. Mas estão a servir quem? O Alqueva está a servir quem? Não é? Está a servir para quê? Para o agronegócio. Tanta gente vê, Mourão, o plano de rega, as questões de reguengos, tantos e tantos agricultores de agricultura familiar, porque, mesmo com maiores tensões, que não vão, portanto, não são produções da monocultura, do superintensivo. Portanto, há aqui estas questões. Ferrovia. Nós temos, o governo sabia e o país sabia que ia ser investido e que ia haver este enorme investimento e de grande importância para o país. A questão é como é que o território aproveita isto. Portanto, quer do ponto de vista daquelas ligações, também passageiros no território, mas outras, onde passa um tipo de comboios, passa outro. Isto não é falado. Portanto, como é que, de facto, a questão das soluções técnicas no Alandroal e onde já existem, como é que há as adaptações portanto, as medidas necessárias para servir os parques industriais de Vendas Novas, de Évora e do Alandroal, alavancando o território, potenciando e desenvolvendo, mas também para permitir o transporte de passageiros neste tipo de composições, mas noutras também. Isto não é discutido porque não há uma visão estratégica, não há um projeto para o país, para o território. E essa é que é a questão de fundo. Há muito que o PCP tem vindo a colocar isto com soluções concretas. E, por fim, esta questão que o Luís falava do Alandroal, trabalho de casa, é bom recordar, eu há pouco disse, não foi só o Alandroal, foi colocado e vários presidentes de Câmara supostamente pagaram um estudo de viabilidade económica que alguns desses municípios nem o conhecem. Portanto, e que isto foi dito já em algumas assembleias municipais. Portanto, é esta a questão. Portanto, o governo não tem aqui um papel. Claro que tem, os municípios também têm, mas vamos lá ver, é como o hospital, não se esteja a tentar sacudir responsabilidades que são, obviamente, de quem tem a faca e o queijo na mão do ponto de vista de visão, de meios de financiamento por aí fora. Francisco Brito, ao não se falar de cais de mercadorias, o governo será que está a deixar e a passar essa pressão para as autarquias avançarem por sua iniciativa, acabarem por financiarem, como por exemplo pediu para se comparticipar nas obras das escolas e até foi uma coisa que o próprio PSD considerou que era que as autarquias deviam fazê-lo. Será que as autarquias vão ficar com esses ónus ou com essa pressão para acabarem por ser os financiadores e comparticiparem a construção dessas infraestruturas? Aquilo que o Partido Socialista tem mostrado é que ao longo do tempo tem basicamente passado e transferido todos os problemas para as autarquias poderem resolver. Agora, concretamente, as autarquias do interior do país, e nós temos que dividir concretamente o que é que estamos a falar, não é? Portanto, estamos a falar de autarquias do litoral, que têm grande capacidade económica, ou até do norte do país, ou estamos a falar de autarquias do interior. Portanto, as autarquias não funcionam todas da mesma forma e não têm todas a mesma capacidade. Portanto, nós sabemos que no nosso território as autarquias não têm a capacidade para construir as plataformas logísticas, a não ser que consigam ter consórcios ou eventualmente empresas públicas que consigam ter participação externa e a partir daí conseguir desenvolver modelos económicos. Eventualmente poderá haver essa hipótese, não é fácil e, por exemplo, no caso de Évora, então, nós sabemos que com a Câmara atual isso é absolutamente impossível. Nem sequer conseguiram juntar todas as partes potencialmente interessadas na plataforma logística para justificar ao Governo a importância da construção da mesma, quanto mais conseguir juntar as partes para criar um modelo económico, ainda por cima com privados, não é? Portanto, já sabemos bem que na Câmara Municipal de Évora, no momento, e gerida pela CDU, isso não é, de facto, uma possibilidade. Agora, a verdade é que o Governo tem andado a empurrar com a barriga esta questão e depois vem dizer que fazem as grandes obras, que fazem o Alqueva, como o Luís Pardal aqui disse, que o Alqueva que foi lançado pelo Cavaco Silva. O Cavaco Silva não é socialista, o Cavaco Silva é do PSD, Luís Pardal. Foi lançado pelo PSD. Eu sei que vocês foram cortar a fita. A giga-joga tem sido mais ou menos essa e a verdade é que vocês têm governado mais anos, portanto, em 29 anos vocês governaram 22. Isso é bastante significativo, por isso é que também depois temos o país na lástima em que está. Agora, a verdade é que vocês têm conseguido... Se não fossem as obras travadas pelo PSD. Mas a obra, o trabalho, isto é um bocadinho como a matemática, não é? É preciso ver também toda a equação, não é só o resultado, porque o resultado pode estar certo,
por ali haver alguma eventualidade, mas é preciso efetivamente perceber todo o processo, porque às vezes há equações difíceis. E a governação de um país é de facto uma equação muito difícil e é feita por várias partes. Portanto, também não acho que seja honesto o Partido Socialista vir aqui propagandear que foi o mentor e o executor de todas as grandes obras do país. Porque isso não foi verdade. Isso não foi assim. Portanto, acho que deve haver, acima de tudo, uma honestidade e, acima de tudo, as pessoas devem estar informadas da realidade dos factos. Portanto, é verdade que o PS herdou já um país fora da Troika, fora daquilo que criaram, portanto, com condições para lançar novamente projetos como o do novo hospital. O PSD sempre o quis fazer, o PSD não foi contra ele. O PSD sempre quis fazer esse hospital, só que o PSD não teve dinheiro para fazer isso. Portanto, o PSD teve que... deixa-me só terminar, Luís. O PSD teve que, naturalmente, arranjar condições para conseguir lançar essa questão. Agora, a verdade é que ganhou as eleições a seguir e não governou. Portanto, os portugueses lembram-se bem disso. Luís Pardal, nesta última intervenção, se o secretário de Estado disse que tem expectativa no serviço de passageiros, também disse nesta visita que não estão planeadas estações de passageiros ao longo do seu trajeto. E aqui trago esta declaração um pouco como, se calhar, antagónica daquilo que disse ou não, ou acaba por não ser e tornar a comunicação menos clara. Mas estando a falar-se de cais de mercadorias ou de estações nesta linha de comboios que não têm estações de passageiros planeadas, nós estamos a cair aqui num erro que se caiu quando foram construídas as primeiras linhas de comboio em Portugal, especialmente no interior, em que temos, por exemplo, a estação de comboios de Porto Alegre a quilómetros do centro da cidade, ou aqui perto, a estação das Alcáçoas, que estão e foram construídas para servir o transporte de cereais e não para levar pessoas garantidamente. Será que nós estamos aqui nesse erro e agora lamentamos que a linha afinal podia ter passado se calhar ao lado e a infraestrutura estava feita? Pronto, eu creio que, até porque essa estratégia de ordenamento alterou-se e, portanto, não creio que qualquer plataforma fique a quilómetros de distância de centros urbanos. Agora, eu vou tentar ser breve na minha intervenção para até ter mais alguns segundos no sim não talvez. Mas, portanto, é importante termos a consciência disto. É que percebo que nos habituámos muitas vezes, ou não, ou portanto há essa ideia formada de que se promete e depois não se cumpre e depois aponta-se o dedo. A verdade é que eu penso que é muito sóbrio, ponderado, e isto é importante, que não se esteja aqui a prometer, em primeiro lugar, que se vai fazer uma paragem em cada apiadeiro, não é? Quer dizer, isso não é execuível. Estar na política implica fazer mas ninguém disse escolhas. Isso, não? Não, mas estou a referir aqui relativamente ao que o Luís disse. Portanto, implica fazer escolhas. Implica, agora, essas escolhas têm que estar fundamentadas para serem explicadas e depois, enfim, muitas vezes são melhor ou pior compreendidas. Mas não é correto prometer-se tudo e depois não se concretiza. Portanto, e é o seguinte, nós precisamos de perceber qual é o volume de produção que nós temos aqui. Quem é que são as empresas satélite que vão utilizar o comboio para transportar as suas mercadorias? Tem que se quantificar isto e para isto é preciso que os municípios estejam alinhados nesta questão. Aqui não estou a defender o município A, B ou C. Temos que estar alinhados e isto tem que estar quantificado. Só depois disso é que se pode ir mais a fundo e mais concretamente na questão. Porque senão caímos no erro de estar aqui a prometer em 2027 vamos ter aqui uma plataforma logística. Quer dizer, não, temos que ir passo a passo. E, portanto, nota positiva para esta questão de ser sóbrio. E depois, fazer esta referência de que nem todas as obras são perfeitas, como estava a dizer há pouco. Eu, em particular, até pelas funções que tenho numa junta de freguesia, acompanhei aqui alguns casos no bairro da Caeira e especificamente no bairro da Garraia, em que, com esta obra, as populações foram prejudicadas e, particularmente na Garraia, ainda hoje estão a ser prejudicadas. E, portanto, queria dar esta nota de que, enfim, desta compreensão e de que a IP deve de assumir as suas responsabilidades, no fundo, para minimizar e rapidamente os transtornos que estão a ser causados em termos de acessibilidades para estas pessoas que foram afetadas com esta obra, que é estruturante para o país, ninguém tem dúvida, mas há situações, inclusive, até de sinistralidade que está aqui em causa e, portanto,
o município de Évora foi também envolvido nesta questão, também está comprometido e, portanto, espero que rapidamente esta situação seja reposta. Para terminar, enfim, é uma obra estruturante, devemos de acolhê-la e lutar para que o Alentejo seja beneficiado com ela. Vamos ao sim, não, talvez. Patrícia Machado, o que trazes para concluir o programa? É um não, de facto é esta lamentável e mais uma tentativa do governo de desresponsabilizar-se. Isto tem sido habitual, temos assistido isto, aliás, como prática deste governo socialista, de sacudir responsabilidades, talvez para dizer tem toda desculpa, menos eu, aliás, como ouvimos agora o Luís, da questão da expropriação dos terrenos do novo hospital. Portanto, esta tentativa agora, ao fim de quase 3 anos, não o ter feito, quando estava bem claro e assumido que seria a sua responsabilidade, quando os projetos estão acabados e prontos a ser lançados, vir agora ao governo dizer, bem, se calhar é melhor ser a Câmara a fazer isto. Portanto, é lamentável esta postura e posição de quem tem este nível de responsabilidade ao nível governamental e que é da sua inteira responsabilidade a garantir que o hospital abra com todas as condições e, portanto, isto é mais um atraso e mais uma evidência como este governo do Partido Socialista. Francisco Brito, um sim, um não ou um talvez? Bem, é assim, eu começo a ficar preocupado porque isto começa a ser crónico. O meu tema também é exatamente os acessos ao hospital, mas é um talvez porque o Sr. Presidente da Câmara de Évora veio dizer que está disponível, precisamente para isto que a Patrícia agora acabou de criticar, está disponível para que a Câmara Municipal de Évora possa ser ela a fazer as expropriações. Portanto, o meu talvez para isto, porque de facto é um procedimento muito, muito complexo e quando uma Câmara Municipal não é capaz de fazer os básicos, mais difícil é fazer, de facto, algo tão complexo assim, mas o meu talvez estaremos cá para ver. Luís Pardal, um sim, não, talvez, a concluir. Eu trago um não, portanto, o Chega quer limpar Portugal. Portanto, é assim que tem dito. E alguns dos seus apoiantes aqui do Distrito de Évora ficaram muito surpreendidos. Porque, quer dizer, há um senhor que se chama Rui Cristina, não é? Pouco conhecido até então, pelo menos aqui na zona do Alentejo. Aliás, ele foi eleito em segundo lugar pelo Círculo do Algarve em 2022 e agora em quinto lugar pelo PSD e agora em quinto lugar na AD. Aliás, ainda há uns dias esteve na apresentação da sua lista. Quer dizer, e agora está... ele é deputado, atualmente é deputado, passou para deputado não inscrito, lembrou-se agora, esta semana, e agora vem ser candidato pelo Chega para o Distrito de Évora. Portanto, é isto o exemplo que o Chega quer dar? Quer dizer, que todos os dias nos procura dar banhos de ética? Quer dizer, acho que isto é importante que as pessoas saberem disto, pensem sobre isto, e isto é um perfeito exemplo daquilo que de mal tem a política, e só posso lamentar. E, aliás, já percebi que há muita gente que tem apoiado o Chega que está profundamente desiludido. Enfim, para mim não é uma surpresa. E é assim que chegamos ao final deste sim, não ou talvez na Diana FM, com o sim e não e um talvez, neste caso 2 nãos e um talvez no final do programa. Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal, muito obrigado pela vossa presença. Bem, o encontro está marcado para 2 a 8 dias, também comigo aqui na Diana às 18 horas, domingo às 9 da noite. Achamos que é uma boa conversa para um serão antes de começar uma nova semana e sempre que quiserem www.dianafm.com. Boa semana.